estamos reunidos nessa noite com muita alegria para prestarmos culto de adoração e louvor ao Senhor pela colação de grau de um grupo de alunos do nosso seminário. Nesse momento nós vamos prestar uma gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos fez, por tudo aquilo que Ele permitiu a todos nós, principalmente durante o último ano. E os grupos que se reúnem nessa noite, os que puderam vir, né, e que estão reunidos aqui nessa noite, são alguns alunos do curso avançado de teologia. Nós temos alunos do nosso curso de pós-graduação em aconselhamento, e nós também temos alunos do curso livre de pregação que discocentro. Eu gostaria de citar com todos vocês o texto de Isaías 6:8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É nesse sentido que nós cremos que aqui há muitos enviados, esses que cumpriram essa etapa de formação e que estão dispostos a estar envolvidos na obra do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos, ao som de uma música, receber o cortejo da direção e dos formandos. Na primeira fileira. Os alunos à direita, também na primeira fileira. Participar, né, com sentido cívico, numa cerimônia tão importante, o hino nacional.
Tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Tua pátria amada, glória e salvação. Brasil, teu nome eterno seja símbolo. Como lámpara que ostentas estrelado. Pedindo verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça e clama forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem dele quem te adora a própria morte. Guerra adorava, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol reflante, pátria amada, Brasil. Nesse momento, eu gostaria de convidar que todos pudéssemos ficar novamente de pé, que o irmão Tiago vai reger o hino 611, desculpe. Pulei a ordem aqui. Alegria deste dia, nós podemos desfrutar deste ensejo, bom desejo. Temos só Deus louvar, ó, cantemos, pois com alegria, este grande, muito festivo dia. Vem, o que nos fez, o que nos fez. Alegria deste dia, enche-nos o coração. Inimigos e perigos afastados ficarão. Ó, cantemos, pois com alegria, este grande, muito dia. O que nos fez, o que nos fez. Alegria deste dia, nós todos por Jesus. Reunidos os peregrinos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, este grande, muito dia. O que nos fez, o que nos fez. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Esta igreja sempre seja consagrada a sua ti. Ó, cantemos, pois com alegria, este grande, muito festivo dia. O que nos fez, o que nos fez. Beleza, sentar. Nesse momento, nós vamos compor a mesa diretiva. Convido o diretor do seminário, o pastor Flávio Franco, para tomar seu lugar. Após ele, gostaria de convidar o pastor Francisco Jaildo, representante do Colégio Batista. Depois gostaria de convidar o patrono da turma, o pastor William. Gostaria de convidar o pastor Flávio Bini, o paraninfo da turma. Gostaria de convidar o pastor Fernando Souza, o responsável pelo curso livre de pregação cristocêntrica. Pastor William, eu gostaria que o senhor tomasse o microfone para orar, para nós apresentarmos diante de Deus a nossa reunião. Pronto. Vamos fechar os nossos olhos para orar. Pai, eu te agradeço, Deus, por esse momento que o Senhor nos agracia nessa formatura do Seminário Teológico Batista no Estado de São Paulo. Obrigado pela vida de cada professor, os alunos, os
familiares aqui reunidos, os amigos. Nós te damos graças porque o Senhor é bom. O Senhor tem nos fortalecido ao longo dos anos, nos sustentado, Pai. E, acima de tudo, Deus, queremos te agradecer por esse momento, por essa formatura. Toda a honra, toda a glória seja única e exclusivamente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o pastor Flávio, nosso diretor, para dar as boas-vindas à nossa reunião. Boa noite, queridos presentes. É uma noite muito feliz e alegre para todos nós aqui do Seminário Teológico Batista do Estado de São Paulo. E eu quero dar as boas-vindas aos professores aqui presentes, funcionários, senhoras e senhores, ex-alunos, pastores que aqui se encontram presentes, os professores da turma, ou das turmas, no caso, no período em que o curso ocorreu, e também, principalmente, aos formandos, que nessa noite vão receber aí o seu diploma. Junto com isso, gostaria de ler um pequeno texto que escrevi para todos aqueles que nessa noite vão ter a alegria de se formar, que diz assim: hoje é um dia de grande alegria. Alegria proveniente de sabermos que mais uma etapa foi concluída. Não qualquer etapa, mas uma etapa que teve, desde o seu início, o objetivo de preparo para servir melhor ao nosso Deus. Mas não é o fim, pois hoje um novo ciclo se inicia, com a graça de Deus. Esse dia é, sem dúvida, um momento de reflexão e meditação em todos os valores aprendidos, que nos movem a uma certeza: podemos fazer mais e melhor para a glória de Deus. Que cada aluno aqui tenha em mente o desejo que Esdras tinha no coração e trabalhe para efetivar esses valores em suas próprias vidas e na vida daqueles que o Senhor lhe enviar. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, de cumpri-la e de ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Com essas palavras, quero parabenizar a cada aluno e incentivar que continuem a buscar o conhecimento e o crescimento no Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Pai, graça nós te damos, ó Pai, pelo privilégio, Deus, de hoje estarmos aqui reunidos, ó Pai, para celebrar a formação ou a formatura de vários alunos que concluíram o seu curso, Pai, visando todas as coisas fazer para a glória do seu nome. Por isso pedimos da sua bênção e da sua graça, da sua direção nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir os votos de compromisso dos formandos. O irmão Luiz Carlos, da turma, foi escolhido como a pessoa que vai proferir esses votos. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem aqui à frente. O irmão Luiz virá também aqui à frente. Eles vão ler, vão estar de Bíblia na mão. E nós vamos ouvir aquilo que eles pensaram em fazer como compromisso para esse final de curso. Primeiramente, a paz do Senhor a todos os presentes. É uma honra ter sido escolhido ou me colocar à disposição para proferir o compromisso. Graduandos em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Estado de São Paulo, reafirmamos nosso compromisso em nosso Senhor Jesus Cristo, crendo que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, o cabeça da Igreja, e nos dirige através da sua palavra e do Espírito Santo, crendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo a preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Crendo que somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Crendo que a Bíblia Sagrada é a infalível palavra de Deus, dada por sua direta revelação e escrita por inspiração do Espírito Santo,
para a salvação e aperfeiçoamento dos santos e nossa única regra de fé e prática. Prometemos sermos servos e submissos a Cristo, trabalhando em prol da edificação da Igreja de Cristo e por ela proclamarmos as boas novas ao mundo. Assim prometo falar do Evangelho não para agradar aos homens, mas a Deus, que nos aprova em nossos corações. Assim prometo administrar uns aos outros os dons e talentos, como recebemos, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Assim prometo responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Assim prometo exaltar o Salvador, equipar os santos e evangelizar o pecador. Assim prometo utilizar a Bíblia como única regra de fé e prática. Assim prometo nos apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Assim prometo somente a Deus a glória eternamente. Amém. Assim prometo. Amém. Que o Senhor receba o compromisso a pedir ao pastor Flávio e faça a declaração de formados. Eu, pastor e professor Flávio Franco de Oliveira, no uso das prerrogativas que me são conferidas na função de diretor do Seminário Teológico Batista de Bauru, os declaro formado. Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu estou representando o diretor-geral do Colégio Batista Brasileiro, o Dr. Gésio Medrado, que não pode estar aqui, mas que aprecia e se alegra num momento tão significativo como esse, em que os alunos do Seminário Teológico Batista aqui do estado de São Paulo estão hoje recebendo o seu diploma. E alguns deles a gente conhece, se alegra e torce para que Deus os use de forma muito expressiva e sejam abençoados e bênção onde estiverem no futuro. Eu quero ler apenas um verso que eu acredito ser oportuno para esta ocasião, que se encontra no livro de Provérbios 18:15, que diz: quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento, especialmente o conhecimento de Deus, de sua palavra, e o conhecimento que Deus nos dá, que ele seja algo que esteja sempre à frente de vocês, no sentido de um desejo e de uma busca, a fim de serem usados melhores por Deus e serem instrumentos do Senhor. A todos que estão aqui, nossa alegria de tê-los conosco nesta noite, e que Deus a todos abençoe. Nós, um momento especial que nós temos reservado, essa seria a última aula do curso dos alunos. E para isso eles escolheram como o paraninfo da turma, né, o pastor Flávio Bortolotti, com quem com certeza sofreram com a sistemática, vários semestres, não é? Então o pastor Flávio tem a palavra para se pronunciar aqui nesse último período de aulas para vocês. Vamos tirar a máscara que ninguém merece, né? Eu cumprimento o senhor excelentíssimo diretor do nosso Seminário Teológico Batista de São Paulo, também nosso representante do Colégio Batista Brasileiro, nossos ilustríssimos senhores componentes desta mesa diretiva, senhores docentes deste seminário teológico, pastores aqui presentes nesta oportunidade. De uma maneira muito especial, saúdo os queridos, estimados alunos agora já formados, senhores pais, familiares e amigos presentes. Primeiramente, eu quero agradecer vocês, meus alunos,
que foram mais meus professores do que alunos. Eu costumo dizer que nós aprendemos mais dando aula do que ensinamos. Mas agradeço a lembrança de meu nome para ser o paraninfo desta turma. E eu confesso que quando o convite chegou eu me emocionei muito. E me emocionei por duas razões: pela importância que vocês me reputam e também pela responsabilidade de poder estar aqui nessa noite, poder falar a cada um de vocês. Certamente estou falando a cada um dos presentes aqui. Para tanto, eu gostaria que todos nós apreciássemos juntos nessa noite a mensagem cujo título é O Caminho Mais Excelente. E nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 ao 37, a conhecidíssima parábola do bom samaritano. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram, e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo, passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se, e vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz o mesmo. Gostaria de convidá-los a uma oração nesse momento. Nosso Deus, obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor é bom. E que o Senhor cuide de nós. E que o Senhor encaminhe as nossas vidas. E nós estamos debaixo do teu cuidado. Obrigado pela oportunidade que esses queridos irmãos que se formam nessa noite têm de assumir esse compromisso sublime diante do Senhor, diante dos homens, cujas testemunhas estão aqui, mas a maior é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale conosco nesta noite para entendermos este caminho mais excelente. Em Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Ímpar é este momento, meus queridos, para todos nós, especialmente para vocês, queridos formados, né? Não são mais formados. Aqui vemos concretizada a etapa importante de um caminho iniciado há muito tempo, antes mesmo desta preparação teológica que ora é laureada nesta cerimônia solene. O texto que meditaremos nesta noite, a parábola do bom samaritano, orientará os queridos formados e cada um de nós, espero, sobre a melhor maneira de percorrermos o caminho que o Senhor nos tem preparado. Então atentemos às orientações que se apresentam para o caminho mais excelente. O caminho mais excelente, primeira questão que eu queria colocar, é o que se
distancia da apatia. E o que é apatia? É a passividade diante do próximo. É um estado de insensibilidade emocional, não suscetível à comoção ou mesmo interesse pelo outro. Uma indiferença para com a vida do próximo é a própria esterilidade da alma humana. Vamos entender melhor a apatia dentro do que o texto nos apresenta. A apatia, primeiro aspecto dela, ela separa pessoas. O doutor da lei estava profundamente separado, distanciado de Jesus em suas motivações provocativas. Conhecia a lei e ele demonstra o seu conhecimento ao declamar Deuteronômio capítulo 6, faz um acréscimo ao texto, combina com Levítico 19, 18, porém é conhecimento inócuo para ver em Jesus o Cristo esperado. Ele não vê em Jesus o Cristo esperado. A própria expressão do amor de Deus aos homens pecadores. Completa apatia. Da mesma forma, ilustrada na parábola, Jesus mostra nas figuras do sacerdote e do levita a mesma apatia, porque estão mais envolvidos consigo mesmos e os próprios desdobramentos da sua religiosidade vazia. Realmente a apatia separa pessoas. O que mais podemos pensar a respeito da apatia? Na apatia prevalece o interesse particular. Quem é hospedeiro da apatia vive para si mesmo, para os seus objetivos particulares, para os seus interesses pessoais, mesmo que ocupe posição social, político, religiosa, que lhe dê destaque. Era um doutor da lei, sim. Era um sacerdote na parábola? Era um levita na parábola? Sim. No entanto, todos eles dissociados de uma real e piedosa devoção ao próximo. Armadilhas do inimigo podem interpor-se entre o sujeito e a posição que ele ocupa, constrangendo, sufocando muitas vezes sua função de servir ao próximo por servir-se a si mesmo. Realmente na apatia prevalece o interesse particular. E mais uma questãozinha a respeito da apatia. A apatia mantém o status quo, o estado de coisas. Mantém o estado de coisas interior, isto é, no coração. Ali, no coração, afinal, o doutor da lei não mudou suas motivações iniciais. Mesmo depois de Jesus ter lhe apresentado a parábola. Isso fica observado no último versículo que lemos. Quando Jesus pergunta quem é o próximo, ele sequer manifesta o nome samaritano. E nós sabemos o porquê. Consequentemente, mantendo o mesmo estado de coisas interior, manterá o mesmo estado de coisas exteriormente. Na atitude comum, as figuras do sacerdote e do levita, que passam longe do que está caído no caminho, porque realmente os nossos atos revelam, refletem as nossas motivações, as nossas intenções mais profundas, mais interiores. A apatia, infelizmente, pode assumir um caráter monolítico, isto é, sólido, coeso e definitivo. Um coração insensível ao arrependimento e, consequentemente, à transformação que Jesus promove. Realmente, a apatia mantém o estado de coisas. Por isso, o caminho mais excelente é o que se distancia da apatia. Prestar atenção, irmãozinhos, queridos alunos. Mais um ponto a se considerar. O caminho mais excelente é o que se aproxima com
empatia. E o que é a empatia? É a capacidade de alguém identificar-se com o seu próximo, presumindo sentir o que o outro está sentindo, seja em quaisquer âmbitos da existência humana. Sem discrições, é penetrar na realidade do outro, pondo-se em seu lugar, compreendendo-o e solidarizando-se com ele. Então vamos entender melhor a empatia aqui no texto. A empatia, contrariamente à apatia, ela aproxima pessoas. Um samaritano aproximando-se de um judeu, isso é possível, não apenas na parábola, mas em Cristo, sim. E é o que está subentendido no texto. Jesus não dá a nacionalidade, a etnia do que fora assaltado e espancado, mas subentende-se que era um judeu. E interessante que ainda há pouco, em Lucas 9:54, Tiago e João queriam mandar fogo cair do céu para consumir os samaritanos impenitentes na passagem por ali. Tal era a indisposição entre esses dois povos, não somente de natureza étnica, também religiosa e histórica. A aproximação entre pares, ela não é difícil. Você ser próximo de quem pensa igualzinho a você, de quem tem planos muito parecidos com os seus, não é tarefa difícil. Difícil é a aproximação entre pessoas tão distintas, tão diferentes umas das outras. Porém, sob o mandamento do amor, é assim que deve ser, e não de outro jeito. Quando se vive aquilo em que se crê, mais do que apenas o benefício inicial que se dá entre duas partes que se amam, benéfico também será os que testemunham a aproximação, porque fica o exemplo da superação das diferenças individuais e fica estabelecido um autêntico paradigma de amor. Realmente, a empatia aproxima as pessoas. Mais uma questãozinha sobre a empatia. Na empatia, ao contrário da apatia, prevalece o interesse ao próximo, não do próximo, ao próximo. Poderíamos falar da prevalência do interesse coletivo e não estaríamos errados em falar assim sobre empatia. No entanto, a parábola do bom samaritano, ela estabelece um âmbito empático, que é aquele que está imediatamente próximo de você, a quem devota-se, a quem devemos devotar o amor. A empatia leva-nos a mergulhar no universo do outro, independentemente se ele está caído ou não no caminho. Se bem que é isso que o pecado faz. As pessoas caem, salvas ou não salvas, porque a mesma natureza pecaminosa todos temos. Afinal, a empatia no texto versa sobre universos diametralmente opostos, o do samaritano e o do judeu. Seria o samaritano posteriormente respeitado por aquele judeu moribundo? Já se fez essa pergunta? Independente da reação, é regra amar e orar pelos opostos e pelos oponentes. É regra o outro ser dado em preferência a mim mesmo. É regra ninguém pensar a respeito de si além do que convém. É regra sofrer na face
perder a posse e caminhar mais além. Tudo pelo outro, tudo pelo próximo. E realmente, na empatia, prevalece o interesse ao próximo. E mais uma questão sobre a empatia. A empatia transforma o estado de coisas. Ela promove mudanças no status quo. É a beleza da vida que está na transformação. Afinal, Jesus transforma. Nós vemos aí as camisas amarelas escrito em verde. O que Jesus transforma? Jesus transforma relações conturbadas. Jesus transforma vidas machucadas, destruídas à beira da morte. Jesus transforma o caráter vicioso e doentio. Jesus transforma o caráter obstinado e prepotente. O exemplo maior de empatia que o doutor da lei não enxergou era a própria presença de Jesus, diante de quem este doutor se levanta para questionar infundadamente. Jesus o amou, ensinando-o a amar na observância dos mandamentos que ele tão habilmente recitou. A empatia de Jesus em amá-lo, mesmo sabendo não ser correspondido. Assim, eleva-se em exemplo de amor incondicional a figura do samaritano, e há os interpretadores ao longo da história que comparam o samaritano a Jesus. Samaritano, a figura mais provocativa que os próprios questionamentos do doutor da lei, uma vez que o fundamento da redenção não é a justiça, é o amor. Afinal, a obra da redenção habilita-nos em Cristo pelo Espírito Santo a amar o Pai e a próxima. Realmente, a empatia transforma o estado de coisas. Por isso, o caminho mais excelente é o que se aproxima da empatia. E mais um último e terceiro ponto eu gostaria de enfocar aqui. O caminho mais excelente é aquele que se distancia da apatia, é aquele que se aproxima com a empatia. E aqui, para a nossa observação nesse momento, é o que se move em amor. Porque a empatia é movimento de amor. Percebam que o texto todo é dinâmico. É por isso que é caminho. É por isso que é movimento. É por isso que é distanciar-se, aproximar-se e mover-se. O movimento descrito pelo samaritano, ao que jazia no caminho, inicia-se em percebê-lo em suas necessidades e em aproximar-se dele. Há o interesse de participar daquela difícil realidade, cooperar para a sua transformação. Nota-se que o movimento é objetivo, não subjetivo. Problema presente na nossa sociedade, muito subjetiva, pouco objetivo. Nota-se então que o movimento é objetivo, isto é, ele parte do samaritano e alcança, vai até o que jazia no caminho. O amor não é apenas uma represa de virtudes, mas o amor é um calmo rio que alcança a sua força, transportando sua história de percurso amorável. O amor tem sentido e conteúdo, isto é, ele segue uma direção plena de virtude.
virtudes. Desdobra-se em histórias de transformação e cria vínculos em uma vasta rede do bem. Realmente, a empatia é movimento de amor. Também porque a misericórdia, e é assim que o texto termina, é expressão de amor. Deus é misericordioso e Deus é amor. A misericórdia de Deus está fundamentada em seu caráter amorável. Consequentemente, expressões misericordiosas são expressões de amor porque alcançam o próximo naquilo que ele não pode retribuir, naquilo que tampouco pode merecer. Nota-se que a expressão é própria de manifestação, é ato concreto. Efetivamente, o samaritano fez algo relevante para aquele homem miserável, da mesma forma que Jesus, ao ensinar o doutor da lei, misericordiosamente lhe ensinava sobre o amor, e ele não aprendeu a lição, e eu penso que talvez nós sejamos recalcitrantes em insistir em não aprender o amor. Portanto, o amor não pode ser apenas discurso etéreo, antes é árvore plantada de raízes firmes, tronco robusto, galhos versáteis, flexíveis e copa abrangente. Assim que é o amor, árvore formosa, perfumosa, frutuosa, generosa. O amor é paisagem transformada em sua concretude, transformadora em sua eficácia, deflagradora de novas possibilidades impensadas a partir de uma individualidade egoísta, porém possibilitadas no encontro empático em amor. Realmente, a misericórdia é expressão de amor. Por isso, o caminho mais excelente é o que se move em amor. Entenderam, queridos? Tem mais lição. Concluindo, na realidade, meus queridos formados, o caminho que está posto a partir de agora diante de vocês, na realidade, é o que sempre esteve. E esse caminho, que sempre esteve preparado diante de vocês, desde a eternidade foi preparado pelo Senhor. Nunca houve, tampouco haverá caminho mais excelente que este. A preparação teológica, tão necessária e proveitosa para o exercício ministerial, é a aliada poderosa do amor na caminhada. Porém, de maneira nenhuma, ouçam isso, de maneira nenhuma substitui o amor. A partir de agora, vocês não são simplesmente teólogos, bacharéis em teologia, formados em teologia. Vocês continuam sendo discípulos do Deus de amor. Não percam nunca isso de vista, por favor. Tal combinação, capacitação teológica mais amor, manterá seus passos sempre firmes, um de cada vez, porque é assim que se caminha. Não se corre no caminho, não tenham pressa no caminho, não sejam esbaforidos, não abreviem processos. Deus mesmo manterá seus passos sempre firmes, um de cada vez, na jornada do mais excelente caminho.
Termino não com as minhas palavras, não seria justo. Terminarei com a palavra de Deus, só que agora pela pena do apóstolo Paulo. E agora vos mostrarei um caminho mais excelente. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e desse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente. O amor é benigno. Não é invejoso. Não se vangloria. Não se orgulha. Não se porta com indecência. Não busca os próprios interesses. Não se enfurece. Não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Obrigado pela alegria que vocês me deram de estar com vocês nessa noite. Vocês não conseguem mensurar aqui quanto ela chega. Convido todos a ficarem em pé, vamos orar. Senhor meu Deus, noite memorável por tua honra e por tua glória. Uma noite que esses irmãos que aprendi a amar no caminho, em que o Senhor mesmo construiu um relacionamento profundamente empático e de amor, hoje assumem o compromisso de permanecerem nesse mesmo caminho excelente em amor, agora capacitados, municiados, habilitados por todo o conhecimento auferido ao longo deste tempo em que ficaram nesta sementeira, neste seminário. O Senhor os esteve preparando de uma maneira mais efetiva para que continuem nesse mesmo e excelente caminho em que foram colocados pelo Senhor mesmo. Ó Deus, abençoa-os, ajuda-os quando as coisas ficarem difíceis. Que a tua santa presença seja a única suficiência deles. Que a alegria da salvação seja o alimento deles.
e que as motivações do Teu Santo Espírito em seus corações sejam o combustível desta caminhada, que ela não seja afoita, que ela não seja abreviativa, mas que ela seja no tempo do Senhor. Que eles sejam sensíveis ao Senhor em amor, sejam sensíveis ao próximo em amor. Abençoa a vida desses queridos irmãos, dos quais eu lhe dou graças, ó Pai, de ter participado de uma fração dessa história linda que o Senhor está construindo na vida deles. Obrigado pelo nosso seminário, porque é ferramenta eficaz nas Tuas mãos para a preparação de todo bom e boa obreiro e obreira da Tua cidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A nossa cerimônia continua e é praxe que nós reservemos um espaço para que um dos alunos se expresse pela turma. E nesse momento eu quero convidar o orador da turma. Graça e paz. É uma honra representar os meus colegas. Sei o quanto cada formando se esforçou para chegar até aqui. Foram experiências diversas, de dificuldades, de alegrias e também tristezas. Mas tenho certeza de que a formação oferecida pelo seminário nos capacitou para o exercício de nossas vocações, ao chamado que Deus nos conferiu e que agora apresentamos à Igreja de Cristo. Nesta noite, eu gostaria de falar sobre o papel da teologia para os nossos dias. Esta que será nossa parceira, independente da função ministerial que venhamos a exercer. Para isso, segue a leitura da epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 8. Eu te exorto diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. A teologia, de forma simplificada, consiste no estudo de Deus e da revelação através das Escrituras Sagradas, a Bíblia. De Paulo até os nossos dias, a teologia cumpriu um grande papel, feita por homens que debateram e aplicaram a sã doutrina e influenciaram diretamente a formação da nossa sociedade. Usarei de uma ilustração. O cristianismo como um monte, no qual a igreja está no topo, à vista de todos, sendo iluminada e refletindo uma luz, vinda da rocha do seu fundamento, Cristo. Sempre houveram trabalhadores que dedicaram suas vidas a extrair do monte um precioso minério,
o conhecimento da palavra de Deus e levá-lo até a civilização. Como uma cadeia produtiva de teólogos que extraem o produto bruto, de pastores que cuidam diretamente do povo, de missionários que levam o minério aos lugares mais distantes, assim como tantos outros, evangelistas, professores, músicos. Mas como Paulo disse, chegaria o tempo em que não suportariam a sã doutrina, escolheriam mestres para os próprios desejos, se desviariam da verdade. E o tempo parece ter chegado, em que torres como de Babel são erguidas. Seus construtores rejeitaram o fundamento, o minério, e colocaram em seu lugar suas ideologias, teorias, ciências, filosofias, ídolos da modernidade. O homem comum dificilmente enxerga a luz deste monte. Tem sua visão encoberta pelas torres, e de tempos em tempos algumas delas desabam, levando a muitos, pois sua base é edificada sobre a areia. O verdadeiro conhecimento, submetido à palavra de Deus, e que deveria estar no topo dos saberes, tem sido renegado, e até mesmo dentro de igrejas, substituída pelo humanismo. Esta é a exortação a Timóteo e que faço aos meus amigos formandos. Trabalhem, preguem, insistam, cumpram seus ministérios. Usem a teologia e levem as pessoas ao verdadeiro conhecimento de Deus, que é vivo e eficaz para a salvação. Sigam o exemplo de Paulo e de professores que nesse momento eu gostaria de homenagear. Eles dedicaram suas vidas ao ensino das Escrituras, lutaram bravamente até o fim, combateram um bom combate, terminaram suas carreiras e guardaram a fé. Pastor Francisco Lopes, que nos deixou em 2016, e o professor Elvan Freitas, que serviu no seminário por mais de 20 anos, esteve com essa turma todos os anos e nos deixou na última sexta, no dia 8. Com os nossos profundos sentimentos, dedicamos este momento às suas memórias. Obrigado.
E obrigada a todos os professores que andaram e andamos juntos nesses anos com essas turmas, que são compostas normalmente por vários anos, e isso tem sido um privilégio para todos nós. Nesse momento, quero passar a palavra ao pastor William, como presidente da nossa associação aqui, Centro do Estado de São Paulo. Desde o ano passado, a nossa associação, a Associação Batista do Centro do Estado de São Paulo, que compõe cidades que estão no eixo que vai desde Botucatu, Avaré, Congaí, Pirajuí, Brotas, Bauru, Lençóis Paulista, todas essas cidades compõem a nossa associação. A associação foi colocada como mantenedora do seminário, né? E em nome dessa associação eu venho aos parabéns à diretoria do seminário, a pessoa do professor pastor Flávio, né? E me agradecer a parceria, a colaboração junto com o Colégio Batista Brasileiro, que tem acolhido o seu espaço, o nosso seminário ao longo dos anos, né? E passo na pessoa do pastor Francisco. Quero saudar também os professores e os alunos formados, todos os pastores que representam as igrejas que estão aqui representadas, igrejas irmãs de outras denominações, a nossa saudação, o nosso agradecimento, né? O seminário é muito importante para nós, e eu falo na condição do presidente da associação, porque esse seminário tem uma história, mais de 80 anos, começou lá atrás com os letos, tem o seu período aqui onde mesmo é o colégio, antes de sonhar em construir toda essa estrutura, né? Nós tínhamos aqui então o Instituto Bíblico, depois para Piratininga, depois na década de 80 teve o início a Faculdade Teológica Batista, a nossa FATEL. As duas instituições então foram fundidas numa só, e hoje com toda essa história, então o seminário tem um significado muito grande. É uma casa de profetas. Nós queremos formar pessoas, né? Esse é o nosso desejo como associação, ver o seminário formando pessoas com a capacidade de pensar, formando homens e mulheres de Deus, que atuem nas diferentes áreas do ministério. E nós temos que agradecer a cada professor e contem conosco. Deus abençoe e parabéns pela formatura. Nesse momento, então, nós vamos proceder à entrega daquilo que nós chamamos o certificado. Apesar de que eles ainda não estão totalmente prontos aí nos seus invólucros, mas é simbólico para todos vocês. E, por medida de segurança, de saúde, nós entregaremos apenas, nós omitiremos os abraços e os apertos de mão, meus irmãos, por um tempo. Esperamos que logo a gente possa fazer isso livremente. Então eu vou chamar nominalmente cada um e o professor de quem vocês vão receber. Isso serão as 3 turmas, tá? Nossa turma do avançado, nossa turma de aconselhamento e a nossa turma de pregação cristocêntrica. Esclarecendo que, infelizmente, por conta dessa pandemia, vários dos nossos formandos não estão presentes. Então, nossas turmas são maiores, mas por uma contingência, nós não estamos com todos os alunos aqui, infelizmente. Então, gostaria de chamar o grupo avançado de teologia, e vou chamar por nome e o pastor que vai entregar. Então, eu quero chamar o Alan, vou chamar informalmente o primeiro nome, e quem vai fazer a entrega é o pastor Flávio Bortolotti. Então, o pastor dos Canudos, sem a nominação. Pode abraçar? O senhor fica à vontade, pastor. Gostaria de chamar nesse momento o irmão Luiz, o pastor William fará a entrega.
de chamar um aluno sábio e fazer uma referência aqui que eu tomei para mim. A oportunidade de entregar o canudo para o sábio, porque o sábio é um dos alunos mais antigos do nosso grupo. E eu sou a professora mais velha, então eu tomei isso como o meu privilégio. De pós-graduação em aconselhamento, estão presentes 4 alunos. Eu quero chamar a Caroline e pedir ao pastor Roberto Júnior que faça a entrega. Gostaria de chamar o irmão Jonas. Vou convidar o professor Ricardo a entregar. A professora Rosa, que é uma das formandas desse grupo. Quero convidar a professora Juliana e convidar o pastor Flávio, esposo dela, a entregar o certificado. Nós temos ainda o nosso grupo, o curso livre de pregação cristocêntrica, que foi oferecido pelo nosso curso médio de teologia. Eu tenho uma lista de nomes, não sei quais estão presentes e não estou reconhecendo a maioria também com as máscaras. Então eu vou citar a lista e pedir para que quem estiver presente chegue aqui e o pastor Fernando entregará o certificado para vocês, que é o coordenador desse curso. Gideon, por favor, meu querido. O Fábio Lima, o Michel Alvone, Daniela Duarte, João Marcos, Josias, aguardem aí vocês, por favor. Gostaria de convidar os demais formandos para estarem aqui juntos para fazermos uma foto só. Nós vamos caminhar para o encerramento da nossa cerimônia. O pastor Tiago nos conduzirá um hino. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com seu bom conselho, vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com orar até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fardar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração até
mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Graças a Deus. Quero mais uma vez parabenizar todos os formandos nessa noite. É uma honra, é uma alegria, um privilégio poder servir a cada um de vocês. Agradecer também ao pastor William, aos professores, pastor William como presidente da nossa associação, antigo diretor até o dia 9 de novembro, está aqui conosco, tem aprendido muito, a todos os professores, funcionários, amigos, a todos que aqui estão presentes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com todos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Gostaria apenas de solicitar que, antes que todos se retirem, que os professores, os alunos, façamos aqui uma foto inteira para que nós tenhamos essa recordação. Eu sei que algumas pessoas chegaram bem próximo do horário, não tiveram essa oportunidade ainda, então ainda podem fazer esse período de fotos também.